Olá pessoal, nesse vídeo vou demonstrar para vocês um problema que a gente tem na aplicação na hora de acessar os arquivos CSS, JS ou arquivos estáticos. Então eu queria melhorar aqui o layout da nossa aplicação, principalmente em relação ao menu lateral e também ao navbar. E aí fui mexer, como de costume, né, no arquivo CSS da pasta CSS dentro da Assets Public. E aí, o que acontece? Ele não está sendo carregado. Ó. Vamos ver o seguinte teste. Ó. Quando eu tento acessar ele, ele diz que o arquivo não foi encontrado. Por que isso acontece? Se vocês lembram, a gente fez a configuração para redirecionar todas as requisições para o nosso servidor aqui para o arquivo index.php e ele vai, através do sistema roteamento, vai carregar o controller e a ação correta. Só que a gente tem arquivos estáticos e isso acabou passando batido porque na nossa classe aqui, onde a gente define o layout, a gente carrega arquivos do Bootstrap através do CDN e depois os nossos. Como a gente tinha pouca configuração aqui no application CSS, as modificações aqui ficaram quase que imperceptíveis e então passou batido esse problema. E é um bug que ficou no nosso sistema e a gente precisa corrigir agora. Então como que a gente vai fazer essa correção? A gente vai aqui no nosso nginx.conf e vai entrar com algumas configurações para servir arquivos estáticos. Então a gente vai definir uma nova localização. E essa localização a gente vai usar uma expressão regular para definir quando ela vai ser aplicada. Então eu vou usar aqui que a partir de uma aquisição do barra, né, do root, no navegador, eu vou dizer que qualquer caminho, então usando ponto asterisco, qualquer caminho, que termine com ponto, então o ponto é um caractere que significa que qualquer coisa, e então eu preciso usar o barra para escapar ele na expressão regular, e aqui o ponto asterisco quer dizer qualquer coisa zero ou mais vezes, né? E aí então por isso que a gente vai dizer qualquer caminho que termine com ponto .css ou ponto .js. Se eu quisesse uma imagem como um JPG, também poderia colocar aqui. Por enquanto eu vou deixar só os dois que a gente precisa. Quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar essa URI no nosso servidor. Então vamos usar aqui o try URI para fazer isso. Caso a gente não encontre, eu vou lançar, ou vou pedir para o servidor lançar 404. E também usar mais uma instrução, que é o expire-1, para o servidor não permitir cache desse arquivo e assim ele ser sempre carregado, sempre receber a requisição de um novo arquivo. Né? Então o browser não vai fazer cache desse arquivo. Além disso, pessoal, vou apagar esses comentários que ficou para ficar mais limpo para o nosso servidor. Feito isso, eu vou precisar rodar o comando aqui nginx.check para ver se o arquivo está correto. Se as configurações que eu fiz não tenham nenhum erro de sintaxe. Ele deu successful. Então agora a gente pode executar o reload e voltar aqui na nossa página, recarregar, e vamos ver se agora ele carregou o application.js. O CSS foi, né? E agora o JS. O CSS aqui e o JS, então o JS está vazio, mas ele serviu esse arquivo de maneira estática. Então tá ok e funcionando. Recarregando a página também já traz as configurações que a gente tem aqui no application.css. Só que eu vou alterar um pouco essas configurações para deixar ela essa página um pouco mais interessante, porque ela tem uns problemas, como por exemplo, se a página está muito grande, ó, o menu fica gigantesco, porque ele usa os colunas, né? Row e columns do Bootstrap, e a gente vai alterar para deixar um menu fixo, com um tamanho fixo. O que a gente precisa fazer para isso? Então vamos lá. Eu vou alterar aqui primeiro o application.html e vou definir que o menu vai ser fix no topo, né? Para ele não acontecer isso e o menu sempre ficar. Além disso, pessoal, aqui eu vou tirar esse row do conteúdo fluido e vou criar uma div para ser o row dos dois, do sidebar e do conteúdo principal.
Vou dizer que o ID do conteúdo principal vai se chamar main content, conteúdo principal. E a classe eu vou deixar apenas col, que vai ser a coluna do Bootstrap. Então ele vai ocupar toda a lateral. E aqui no sidebar eu vou deixar como col alto, porque aí pega o tamanho fixo do sidebar. Então vamos lá, aqui as alterações necessárias no application. .html. Agora a gente tem que alterar o application.css. E o que a gente vai alterar? Primeira coisa, a gente vai corrigir o fixo daqui do menu. O menu está fixo, mas o conteúdo está no lugar errado. Então a gente vai definir aqui a instrução border. E a gente vai definir um margem topo de 60 pixels, que é o tamanho do nosso navbar. E vamos ver se ele já corrige. Então a gente pode perceber que o main container ele fica abaixo do navbar. E o scroll está no 0. E ele vai para trás quando necessário. Então isso corrige esse problema. Aí a gente precisa mudar aqui também o navbar para ser nav.navbar, que é a classe que a gente usa aqui. O navbar, não mais o top. E aqui a gente vai deixar uma borda no navbar. Então percebam que agora ele tem uma borda, mas a borda que importa, na verdade, é a borda button. Então a gente vai deixar só uma borda button, ficando mais interessante. E para não ter esse efeito de transparente, a gente vai deixar um background color white, para que o conteúdo principal consiga ficar atrás do navbar. E agora vamos corrigir aqui o nosso sidebar. O nosso sidebar ele não vai ter uma margem top, ele vai ter um width. Eu vou definir esse width fixo como 250 pixels. Então ele vai ter esse width. E o topo dele também ele deve ficar a 60 pixels, né, no sidebar. Mas antes de fazer isso, eu vou pegar aqui o main content, né, pelo ID dele, main content. Eu vou dar um margem, vou definir o margem left do tamanho do menu, 250 pixels. Então aí a gente já vai ter ele para o menu lateral. Feito isso, ó, a gente precisa definir o topo, que está topo 0. Poderia pôr o mesmo tamanho, 60 pixels. E aí dá para ver que aqui não ficou bem nos 60 pixels, né? Ficou um espaçozinho. Vamos diminuir para 59, talvez, vamos ver. Um por um até fechar, quase. 58. E quase fechou. Vamos colocar aqui, vou deixar mais para baixo, já vou deixar um 55, que aí fica certo, ele fica alinhado. E assim a gente tem o nosso menu já um pouco mais interessante, ó. Se a gente pegar ele fica com tamanho fixo o menu, né? E também fica fixo para o conteúdo principal conseguir deslizar com o scroll. Então é essa correção, pessoal, que a gente precisaria fazer no nosso menu. Para isso eu tinha criado aqui uma tarefa. Então também eu já fiz o envio da PR, e aqui também já tem a PR com os testes que passaram, né, nessa PR, que é a correção desse bug dos arquivos estáticos. Então aqui simplesmente vou fazer o merge da PR, clicando aqui no Squash Merge. Então vamos lá. Feito o merge, deleta aqui o branch, né, para não ficar lixo. E aí a gente já tem essa correção aqui no branch principal, e agora a nossa aplicação serve corretamente arquivos CSS e JS. E quando a gente precisar dos arquivos de imagem, a gente vai fazer essa configuração também. Então nesse vídeo é isso, pessoal, até o próximo.